Ei, irmã Eva, mais bonita do Brasil! Minha irmã trans, venha! Eu escolhi ser feira, eu era modelo, mas eu escolhi ser feira porque eu amo o Brasil. Eu me lembro do dia em que tudo aconteceu. O sol parecia mais quente que o normal, como se o próprio céu me testasse. Eu caminhava pelas ruas com meu hábito simples, o terço pendurado e o coração cheio de vontade de espalhar o amor de Cristo. Sempre acreditei que bastava falar do amor, que bastava viver o Evangelho, até descobrir o quanto o mundo pode zombar da fé. Naquela manhã, entrei em uma praça movimentada. Comecei a falar sobre perdão, sobre como o amor de Jesus cura feridas que ninguém mais vê. No início, algumas pessoas me ouviam em silêncio, outras passavam e sorriam com ironia, mas bastou uma gargalhada, uma piada lançada ao vento e logo o riso virou coro. Chamaram-me de fanática, disseram que Jesus não salvou ninguém, que a fé era uma ilusão, jogaram água em mim, rasgaram o pequeno cartaz que eu segurava com o versículo: amai-vos uns aos outros. Por um instante, confesso, quis fugir. Meu corpo tremia e meus olhos ardiam mais de dor que da água, mas dentro de mim, uma voz suave, tão real quanto o vento, sussurrou: fica, eles ainda não entendem. Foi então que permaneci e chorei, mas não de vergonha. Chorei porque percebi que o amor verdadeiro também dói. O amor de Cristo não é feito de aplausos, mas de cicatrizes. Enquanto me insultavam, algo dentro de mim crescia. Era como se, na humilhação, eu me aproximasse mais dele. Nos dias seguintes, virei motivo de piada na cidade. A freira maluca, diziam. Até as crianças repetiam o apelido. Eu andava pelas ruas e sentia os olhares pesando, mas não parei. Comecei a visitar casas, hospitais, prisões, e onde antes havia zombaria, aos poucos começaram a surgir lágrimas. Pessoas que riram de mim vieram pedir oração. Homens que me chamaram de ingênua começaram a me ouvir, e foi ali que percebi: o amor de Jesus é lento, mas imbatível. Hoje, quando lembro daquele dia, eu sorrio. Se eu tivesse recuado, teria deixado que o medo vencesse a fé, mas aprendi que quem prega o amor de Cristo precisa estar disposto a ser ferido, porque foi ferido que Ele nos salvou. Não me arrependo de nada. Se me humilharem de novo, eu voltarei. Se rirem, eu sorrirei, porque sei que cada lágrima caída naquele dia regou uma semente invisível, e um dia, mesmo os que me humilharam verão florescer aquilo que um dia rejeitaram, o amor que nunca falha. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Naquela noite, quando voltei para o convento, minhas mãos ainda tremiam. Eu me ajoelhei diante do crucifixo e pela primeira vez senti que não estava apenas rezando, eu estava conversando com Jesus. As lágrimas caíam pesadas, quentes, e eu dizia: Senhor, por que me deixaste passar por isso? Eu só quis falar do teu amor. E então o silêncio da capela se transformou em presença. Não foi uma voz audível, mas algo que tocou minha alma como um abraço invisível. Filha, dizia, o amor verdadeiro não se impõe, ele se oferece, e quem o oferece carrega também a cruz. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Desde então, entendi que seguir Jesus não é caminhar entre aplausos, mas entre pedras, e mesmo assim, cada pedra lançada é uma chance de perdoar. Na manhã seguinte, voltei à praça. As mesmas pessoas estavam lá, rindo, comentando, testando minha coragem, mas eu não estava mais com medo. Caminhei até o mesmo ponto e, em silêncio, comecei a cantar uma canção que falava sobre perdão. Não preguei, não discursei, apenas cantei. Um senhor se aproximou. Ele me olhou nos olhos e perguntou com a voz trêmula: por que voltou? Eles não te machucaram o bastante?
E eu respondi sorrindo: machucaram o suficiente para eu entender o quanto ainda falta amor no mundo. Naquele momento, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Disse que havia perdido o filho e que não acreditava mais em Deus desde então. Eu segurei suas mãos e ali mesmo oramos juntos. No meio da praça onde antes fui humilhada, eu vi o primeiro milagre acontecer. Um coração se abrindo novamente para a fé. Depois disso, as coisas começaram a mudar devagar. Alguns ainda zombavam, é claro. O mundo sempre zombará de quem acredita naquilo que não se pode tocar. Mas entre os insultos começaram a nascer sorrisos, abraços, gestos de compaixão. E foi aí que compreendi o propósito de tudo. Eu não estava sendo humilhada, eu estava sendo lapidada. Porque Deus não envia guerreiros prontos, Ele forma os corações na dor, na rejeição e no silêncio. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima foi uma semente, e cada semente um milagre esperando para florescer. Se algum dia eu tiver que passar por tudo de novo, eu passarei, porque se é preciso ser humilhada para que alguém sinta o amor de Jesus, então que me humilhem 1000 vezes, pois nada é mais glorioso do que ser lembrada, não pelo que preguei, mas por quem me sustentou quando todos me viraram as costas. E foi ali, naquela praça, que aprendi a lição mais profunda da minha vida. Quem carrega o amor de Cristo no peito nunca está só, mesmo quando o mundo inteiro o rejeita. Se você chegou aqui, peço que compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Meus Irmãos. Até o próximo vídeo. Irmã Eva, a feira mais bonita do Brasil. Salmos 55, 22. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixe que fracasse a pessoa que obedece. Esse é o meu ponto. O mundo em crise. O que você pode fazer? Problemas do mundo. Num café, mas você tanto canto agora. Antigos desses problemas acontecem onde você mora ou vive. Muitos que passam por tragédias ficam em choque e desespero. Depois de uma tragédia, algumas pessoas sentem um vazio emocional, ou seja, elas não conseguem demonstrar nenhuma emoção, mas nesse estado sem choque, mas estando em choque muito tempo, isso só piora as coisas. Em um mundo em crise, é importante fazer uma coisa para proteger aqueles que você ama, sua saúde, seu sustento, sua felicidade, sua fé, energia espiritual. Muitas das vezes eu preciso deixar meus problemas nas mãos
de Jeová Deus e Jesus. Isso geralmente é o certo, mas estamos muito ansiosos, teimosos e queremos dar a nosso jeito. Já me ferrei muito com isso. Jeová Deus e Jesus fala lá: tá indo pra onde? Vem pra cá. Não é pra cá. Não, é pra cá. E na Bíblia diz que o que parece bom para o homem é o fim, é a morte dele. No caso, a morte espiritual. Acredite, passei por isso, mas graças a Deus eu evitei ter essa morte espiritual. Por quê? Escutei a voz dele. Você já deve ter ouvido, escutado. Eu sei disso, mas às vezes ignoramos essa voz. Vou te dar algumas dicas. Tenha uma boa alimentação. A Bíblia diz: nenhum homem jamais ouviu o próprio corpo, mas se alimenta e cuida dele. Cuida do seu alimento, do seu corpo. A gente, nossos alimentos, afeto e na Bíblia, alimento espiritual, também diz que não devemos viver somente de pão, mas também de alimento espiritual. Mas se eu já sei, o que você vai dizer? Ah, mas não tenho... Eu não tenho tempo. São muitos problemas. São muitos problemas. Saberia resolver se deixasse elas com Deus. Lembra, ele cuida de você. Seja justo, inteligente, para evitar ficar doente. A gente tenta ter uma boa alimentação, porque senão podemos acabar gastando com remédios psiquiátricos. É assim com o nosso espiritual. Acredite, já fiquei fraco e doente espiritualmente. E é uma sensação como se está sem energia. É estranho. Bom, espero que tenha gostado do teleculto de hoje. E fique com Deus. Amém.
Eu me lembro do dia em que tudo aconteceu. O sol parecia mais quente que o normal, como se o próprio céu me testasse. Eu caminhava pelas ruas com meu hábito simples, o terço pendurado e o coração cheio de vontade de espalhar o amor de Cristo. Sempre acreditei que bastava falar do amor, que bastava viver o Evangelho, até descobrir o quanto o mundo pode zombar da fé. Naquela manhã, entrei em uma praça movimentada. Comecei a falar sobre perdão, sobre como o amor de Jesus cura feridas que ninguém mais vê. No início, algumas pessoas me ouviam em silêncio, outras passavam e sorriam com ironia, mas bastou uma gargalhada, uma piada lançada ao vento e logo o riso virou coro. Chamaram-me de fanática, disseram que Jesus não salvou ninguém, que a fé era uma ilusão, jogaram água em mim, rasgaram o pequeno cartaz que eu segurava com o versículo: amai-vos uns aos outros. Por um instante, confesso, quis fugir. Meu corpo tremia e meus olhos ardiam mais de dor que da água, mas dentro de mim, uma voz suave, tão real quanto o vento, sussurrou: fica, eles ainda não entendem. Foi então que permaneci e chorei, mas não de vergonha. Chorei porque percebi que o amor verdadeiro também dói. O amor de Cristo não é feito de aplausos, mas de cicatrizes. Enquanto me insultavam, algo dentro de mim crescia. Era como se, na humilhação, eu me aproximasse mais dele. Nos dias seguintes, virei motivo de piada na cidade. A freira maluca, diziam. Até as crianças repetiam o apelido. Eu andava pelas ruas e sentia os olhares pesando, mas não parei. Comecei a visitar casas, hospitais, prisões, e onde antes havia zombaria, aos poucos começaram a surgir lágrimas. Pessoas que riram de mim vieram pedir oração. Homens que me chamaram de ingênua começaram a me ouvir, e foi ali que percebi: o amor de Jesus é lento, mas imbatível. Hoje, quando lembro daquele dia, eu sorrio. Se eu tivesse recuado, teria deixado que o medo vencesse a fé, mas aprendi que quem prega o amor de Cristo precisa estar disposto a ser ferido, porque foi ferido que Ele nos salvou. Não me arrependo de nada. Se me humilharem de novo, eu voltarei. Se rirem, eu sorrirei, porque sei que cada lágrima caída naquele dia regou uma semente invisível, e um dia, mesmo os que me humilharam verão florescer aquilo que um dia rejeitaram, o amor que nunca falha. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Naquela noite, quando voltei para o convento, minhas mãos ainda tremiam. Eu me ajoelhei diante do crucifixo e pela primeira vez senti que não estava apenas rezando, eu estava conversando com Jesus. As lágrimas caíam pesadas, quentes, e eu dizia: Senhor, por que me deixaste passar por isso? Eu só quis falar do teu amor. E então o silêncio da capela se transformou em presença. Não foi uma voz audível, mas algo que tocou minha alma como um abraço invisível. Filha, dizia, o amor verdadeiro não se impõe, ele se oferece, e quem o oferece carrega também a cruz. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Desde então, entendi que seguir Jesus não é caminhar entre aplausos, mas entre pedras, e mesmo assim, cada pedra lançada é uma chance de perdoar. Na manhã seguinte, voltei à praça. As mesmas pessoas estavam lá, rindo, comentando, testando minha coragem, mas eu não estava mais com medo. Caminhei até o mesmo ponto e, em silêncio, comecei a cantar uma canção que falava sobre perdão. Não preguei, não discursei, apenas cantei. Um senhor se aproximou. Ele me olhou nos olhos e perguntou com a voz trêmula: por que voltou? Eles não te machucaram o bastante? E eu respondi sorrindo: machucaram o suficiente para eu entender o quanto ainda falta amor no mundo. Naquele momento, ele abaixou a cabeça e começou a chorar.
Disse que havia perdido o filho e que não acreditava mais em Deus desde então. Eu segurei suas mãos e ali mesmo oramos juntos. No meio da praça, onde antes fui humilhada, eu vi o primeiro milagre acontecer. Um coração se abrindo novamente para a fé. Depois disso, as coisas começaram a mudar devagar. Alguns ainda zombavam, é claro. O mundo sempre zombará de quem acredita naquilo que não se pode tocar. Mas entre os insultos, começaram a nascer sorrisos, abraços, gestos de compaixão. E foi aí que compreendi o propósito de tudo. Eu não estava sendo humilhada, eu estava sendo lapidada. Porque Deus não envia guerreiros prontos, Ele forma os corações na dor, na rejeição e no silêncio. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima foi uma semente, e cada semente um milagre esperando para florescer. Se algum dia eu tiver que passar por tudo de novo, eu passarei. Porque se é preciso ser humilhada para que alguém sinta o amor de Jesus, então que me humilhem 1000 vezes, pois nada é mais glorioso do que ser lembrada, não pelo que preguei, mas por quem me sustentou quando todos me viraram as costas. E foi ali, naquela praça, que aprendi a lição mais profunda da minha vida. Quem carrega o amor de Cristo no peito nunca está só, mesmo quando o mundo inteiro o rejeita. Se você chegou aqui, peço que compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Meus Irmãos. Até o próximo vídeo.